Mandei DM pro cara do Super Kamehameha pra ver se ele me dá uma atenção aí pra eu fazer uma... Se ele quiser que eu faça umas edits pra ele. Mas ele não me respondeu até hoje, talvez não role mais. Ih, caralho. Nossa. Que isso, cara? Dragon Ball GT foi sem... Calma. Calma, cara. Então vamos nessa. Dragon Ball GT. Por que Dragon Ball GT não deu certo? Porque é ruim, né? Dragon Ball GT foi, sem dúvida, uma das maiores decepções da história de Dragon Ball. E, na minha opinião, o motivo dessa decepção vão desde a expectativa e o hype... Um cara nos reacts essa semana complementou as zoeiras que você faria com a Catherine Devon. Teve dentro desse projeto legal. De Dragon Ball GT. Ele disse, essa mulher é tão fake que estivamente olha pra Hancock e já quer matar. Já quer matar. Tô vendo. Então ele faz parte desse fracasso, digamos assim. Não, ela ficou... E convenhamos, cheio de frição com a criança novamente. pra... E não utilizar a nova geração de Guerreiro Z como deveria ser menino utilizado, Nanapa. né, como Ubi, Pan, Goten e Trunks também, foi um dos fatores principais que fizeram com que Dragon Ball GT não obtivesse o mesmo resultado, né, que obteve Dragon Ball Z, o mesmo sucesso que teve Dragon Ball Z no passado. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve o seu Ki e se prepare, que o Super Kamehameha já vai começar. Que isso, amigo? Já eleve seu Ki? Que é isso? Faz assim, ó. Já eleve o seu Ki. Já eleve seu Ki é outra coisa. Sequência de botadona na raba dessa malvada? Aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Rafael, olha meu DM. Olha tua DM, Rafael. Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça quebrar de se inscrever no meu... canal. Eu tenho muito Ki, amigo. Pra ficar podendo de vídeo de notícias, tenho muito Ki, curiosidade, vou quebrar o botão do like até aí da sua casa. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam, e também tu gosta, minha? membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeo de qualidade, e especialmente pra vocês. Ah, e lembrando que esse vídeo aqui é baseado na minha opinião de fã, até porque eu vou dar meu pitaco aqui também, pai. Aqui dar o veredito final e dizer, pô, galera, não assiste Dragon Ball GT porque é uma porcaria. É claro que eu não vou fazer isso, até porque eu nem posso fazer isso. Por que então, não? Eu vou dar minha opinião, né, de fã. Então acabou o react, gente. Não tem mais react. Brincadeira, despeguei. Dialogar aqui e tentar passar pra vocês o que eu não gostei em Dragon Ball GT, né, o que me desagradou, que fez com que o meu hype, né, que tava lá nas alturas, descesse tanto assim na época que eu assisti. Então eu espero que vocês entendam. Não é pela abertura, que a música é a melhor coisa que tem no Dragon Ball GT, rapaziada. A gente quer ver sempre a evolução da obra, a gente quer ver sempre... Dragon Ball GT é a parada maneira, é a música que você engana o padre. Você coloca lá, todo mundo, nossa, que música bonita. Ninguém sabe que é a música do desenho do capeta, onde tem seu sapato. Vambora pro vídeo. Vamos nessa, malandro! Bom, galera, a primeira coisa que eu quero apontar aqui... Goku bronzeado? Diabos Akira Toriyama teve essa ideia de transformar o Goku em criança novamente. O do GT não é do Toriyama. Eu gostava muito do Goku lá criança, do Dragon Ball clássico, que por ele, o Goku nem cresceria, ele continuaria daquele tamanhozinho de criança pra sempre. O GT é do Toriyama? Galera, acho que não, hein? Evoluiu o Goku, tornando ele um adulto no final de Dragon Ball clássico e continuou seguindo com essa evolução em Dragon Ball Z, que foi um sucesso. Por que diabos ele teve essa ideia, né, de tornar o Goku em criança novamente, sabendo que isso é contra tudo que ele já tinha feito, né, com o Goku? É porque ele não pressentiu o perigo e o caos. A ideia do design do Goku criança do GT é do Toriyama, no caso. Ah, entendi, beleza. E vi que o Goku, né, ia se tornar criança novamente. Tô eu falando coisa que eu não sei aqui, o cara não vai me escolher pra ser editor dele. Eu já tinha lido antes, em revistas, como ia mais ou menos ia ser a trama de Dragon Ball GT, e eu tinha esperança, né, de que essa fase do Goku pequeno ia passar em uma hora, né? Eles iam transformar o Goku em criança e um pouco mais pra frente na história, isso ia ser revertido com ele voltando a ser adulto novamente. Só que pra minha decepção, isso não aconteceu, eles manteram o Goku, eles mantiveram o Goku criança até o final de Dragon Ball GT, com exceção de alguns momentos que ele se transformava em Super Saiyajin 4, que ele ficava adulto, né? Mas isso era muito pouco, isso foi a partir da metade de Dragon Ball GT pro final. E a maior parte do tempo ele ficava como criança. Mas pro final da segunda saga, me bastante, galera. Porque toda vez que eu vi o Goku daquela forma, criança, pequenininho, eu pensava o seguinte, eles só fizeram isso, no caso o Akira, né, teve essa ideia pra remeter ao Dragon Ball clássico e pra introduzir, né, pra enfiar o Goku na história novamente, né, isso, uma amigo, história que deveria, na minha opinião, ser de Goten, Trunks, Pan e até mesmo o Ubi, que seria o sucessor do Goku. Ele treinou o Ubi pra isso, né? Mas com o Goku voltando a ser criança e sendo nerfado pra ser enfiado na história de uma forma que ele não ficasse tão apelão assim, né, ao ponto de vista dos inimigos que eles iam enfrentar lutando pelo espaço, galera, isso pra mim foi uma grande perca de oportunidade
Porque, na minha opinião, Perda. galera, Dragon Ball GT deveria ser a série da nova geração de Guerreiros Z. Isso Sim. inclui Ubi, Goten, Trunks e Pan também, galera. Porque, assim, se não tivesse o Goku, eles Eu, com sinceramente, certeza seriam bem acho mais desenvolvidos e tendo seu potencial bem que mais trabalhado. que tendo o Toriyama é daqueles caras que, ai, no meu tempo era melhor, por isso que eu mantenho o Goku. GT. E pra mim, se fizesse isso daí, né, dessa forma, colocando os personagens da nova geração de Guerreiro Z, seria bem melhor do que fazer o Goku voltar a ser criança justamente por causa desse motivo, né? Porque teria mais espaço e oportunidade pros personagens novos, né? Os novos Guerreiros Z, que eu citei aqui agora, serem mais desenvolvidos em Dragon Ball GT. E falando agora do hype que foi gerado na época, né, em cima de Dragon Ball GT... Como que você quer que a fanbase de Dragon Ball mude se o hype Toriyama nunca quis mudar? mega poderoso pra esperar a chegada ligado? de Dragon Ball GT na época, galera. Assim, eu fiquei sabendo de Dragon Ball GT, é claro, através de revistas que tinham na época pra gente ler ali, né, mais ou menos o que ia acontecer na trama. E justamente por causa dessas revistas que eu li na época, juntando também com o fim de Dragon Ball Z, que deixou o hype lá em cima pra uma continuação futura, né, já com que botou ali com promessa o Ubi, o Goten já tava grande, o Trunks também, então eu fiquei meio na expectativa e no hype pra ver uma série melhor que Dragon Ball Z. Só que no final das contas, eu acabei vendo uma tentativa de recapitular o que tinha acontecido lá no clássico, né? Porque você tem ali o Goku representando o próprio Goku lá do clássico, você tem a Pan representando a Bulma, né? Como se fosse a Bulma, só que dessa Na verdade, é o contrário. a mulher da equipe também sabia lutar, também era uma guerreira Saiyajin, e tinha o Trunks ali, né? Meio como se fosse um Yantia barra Kuririn, né? Uma mistura entre esses dois personagens. Não, pra suprir ali a necessidade do roteiro na época. O E Trunks é a automaticamente Bulma. fazendo isso, O Trunks é a Bulma. acontece o quê? A gente tava naquele hype lá em cima de batalhas épicas em Dragon Ball Z, né? Goku vs Freeza, Goku vs Cell, Gohan vs Cell. Aí no final teve Goku e Vegeta vs o Kid Buu lá. Então a gente tava num hype de poderes lá em cima. Goten e o como Trunks entra do essa GT premissa não de Dragon são Ball uns GT, come-dorme danados. Só querendo pouco- remeter lá o só Dragon há Ball pouco clássico. parei pra nerfando o pensar Goku, que eles né, têm quase falando 30 Goku anos, criança gente, novamente, no GT. Isso Não. deixa a gente meio que isso me deixou 30 muito anos, decepcionado, não. cara, muito decepcionado. Por isso que eu tô Ué, achei que, achei que na verdade era isso tipo acabou uns melando meu hype. Por quê? 17. Porque você tem um retrocesso 17, de 18 anos poder, cada um, né, cara, tá uma maluco? nerfada de poder entre Isso Goku tudo não. ali, o próprio Trunks também, que, pô, era pra estar muito mais poderoso, porque passou Sim. 10 anos no fim de Dragon Ball Z, no End of Z, e passou Então. mais 10 anos até chegar no Dragon Ball GT. Então, desde que o Trunks era criancinha lá no Dragon Ball Z, que já era muito poderoso, né? Se passaram 20 anos até chegar ao GT. A única E coisa que o Trunks percebeu quer é quando ficar chegou ao GT, que fugindo tanto do trabalho o Trunks quanto o pra Goten voar. não treinaram literalmente nada. Eles abandonaram os treinamentos e se tornaram Ah, não tem pessoas mais ninguém pra comuns, assim, representar, Gohan, pô. O Gohan, irmão e dele, Dragon mais Ball velho lá, o Super. Então, Gohan, ter só mantido quer o saber de mesmo nível estudar, de poder porra. que os Guerreiros Z tinham lá no final de Dragon Ball Z, acaba também sendo erro, porque você acaba desconectando, né? Acaba descontinuando a história que tinha sido construída lá em Dragon Ball Z. E só pra deixar bem claro, galera, eu não tô querendo dizer aqui que eles deveriam aparecer em Dragon Ball GT em níveis de deuses. Muito pelo contrário, eu queria que eles mantivessem o nível que eles tinham, né, lá em Dragon Ball Z, porque seria muito mais coerente, né, e não ficaria muito meio que descontinuada essa história de Dragon Ball Z para Dragon Ball GT. Tanto é que a prova disso tudo que eu acabei de falar aqui agora foi o próprio Super Saiyajin 4, porque Sim. desde que ele surgiu em Dragon Ball GT, né, ele surgiu lá no meado de Dragon Ball GT, Aham. foi que a série começou realmente a empolgar. Por quê? Porque trouxe de volta transformação as batalhas diferente. épicas, né, do Super Saiyajin 4 Goku Isso. contra o Baby, né, que também era um inimigo à altura de Dragon Ball, né, da história de Dragon Ball, que na minha opinião lembrou muito os vilões lá de Dragon Ball Z e por isso ele acabou sendo o vilão, né, mais lembrado até os dias de hoje. E o Super Saiyajin 4, né, junto com o Baby, junto com a abertura também, foram uma das melhores coisas de Dragon Ball GT. Se não for a melhor, né, porque não. Dragon Ball GT não teve muita coisa boa assim, né, galera? E falando É em meio vilões, bizarro, galera, porque, tipo depois assim, do o Vegeta, Baby, a gente claro que teve o Vegeta do estaria Super claramente Android mais 17, forte que todo foi, mundo. assim, uma mini saga ali, né? Tá ligado? Mas também que eu gostei Porque o Vegeta, ele bastante, não pararia e tinha de grande treinar nos potencial últimos pra ser 10 anos, evoluído, então ele pra ser continuaria bem mais lutando, treinando assim trabalhado, como Goku. pra desenvolver mais os personagens, mas infelizmente, pra mim também foi um grande desperdício de saga. Por que eu tô falando Foi. isso? Porque você perdeu a grande oportunidade novamente, na mesma série, de aproveitar o Ubi, o Goten, o Trunks, porque naquele momento, o Super Android 17, ele veio junto com todos os guerreiros que tinham sido mortos, né, lá em Dragon Ball Z, e posteriormente também, fugiram do inferno,